Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar em um caso que, sinceramente, vira de cabeça para baixo tudo que a gente acha que sabe sobre o amor incondicional de uma mãe. É daquelas histórias que parecem roteiro de filme de terror psicológico, sabe? Mas o pior de tudo é que aconteceu de verdade. O caso da Didi e da Gypsy Rose Blanchard levanta um dos debates éticos mais complexos dos últimos tempos e nos obriga a questionar absolutamente tudo que vemos na superfície. Então, vamos entender como uma farsa médica sem precedentes conseguiu durar tantos anos e o desfecho trágico que estava esperando por elas. Para entender a gravidade dessa história, a gente precisa ir direto para o clímax. Imagina a cena, 14 de junho de 2015, e do nada aparece uma mensagem super perturbadora na conta de Facebook que a Didi dividia com a filha, Gypsy. A postagem dizia simplesmente isso: a vadia está morta. Um choque total, né? Esse post macabro, seguido de um comentário ainda mais violento, foi o estopim que estilhaçou na hora aquela ilusão da mãe perfeita e da filha com deficiência. A comunidade inteira entrou em pânico. Todo mundo achou que a doce e indefesa Gypsy tinha sido sequestrada depois que alguém assassinou a mãe dela. Mas, como a gente logo ia descobrir, a verdade era infinitamente mais sombria. Certo, vamos mergulhar nisso, porque o choque de realidade aqui é surreal. De um lado, você tem a fachada pública. Todo mundo via uma menina doce, presa numa cadeira de rodas, supostamente lutando contra leucemia e distrofia muscular. E uma mãe guerreira que sacrificava tudo por ela. Elas recebiam um monte de doações, ganhavam viagens para Disney pela Fundação Make-A-Wish e até ganharam uma casa adaptada da Habitat for Humanity depois de dizerem que perderam tudo no furacão Katrina. Mas aí, do outro lado, a gente tem a realidade terrível que a polícia encontrou. A Didi, assassinada com 17 facadas. E a Gypsy, ela não foi sequestrada. Ela era uma mulher adulta, perfeitamente saudável, que fugiu andando, sim, andando com as próprias pernas, lá para o estado de Wisconsin junto com o namorado secreto. A menina frágil não só andava, como tinha premeditado a morte da própria mãe. Então, como isso aconteceu? Vamos desconstruir essa ilusão médica absurda. Para entrar na mente da Didi, a gente tem que falar sobre esse diagnóstico, a síndrome de Munchausen por procuração ou transtorno fictício imposto a outro. É uma condição psicológica assustadora, onde a pessoa que cuida inventa, exagera ou até provoca de propósito doenças na outra pessoa. E olha que detalhe importante. A motivação principal da Didi não era necessariamente o dinheiro das doações. Por mais que isso fosse um benefício enorme, o buraco era mais embaixo. Ela queria controle absoluto sobre a filha e tinha um vício gigantesco por validação social. Ela simplesmente amava os aplausos, sabe? Ela se alimentava daquela pena que as pessoas sentiam e do status de mãe guerreira, a heroína indispensável na vida daquela garota supostamente doente. E para vocês terem uma noção do nível da manipulação, pensem nesse número, mais de 100. Entre 2005 e 2014, a Didi levou a Gypsy a mais de 100 médicos diferentes. Toda vez que o médico começava a desconfiar ou os exames não batiam com a história dela, como aconteceu com o neurologista pediátrico Dr. Bernardo Flasterstein, que sacou que tinha algo errado, a Didi simplesmente sumia. Ela mudava de médico e de hospital na mesma hora. E a desculpa perfeita? Ela dizia que todos os prontuários médicos originais da Gypsy tinham sido destruídos nas enchentes do furacão Katrina. Ou seja, ela criou do zero uma página em branco onde ela mesma inventava todo o histórico de saúde. E isso ilustra muito bem o quão bizarro e longe foi esse abuso médico. A Gypsy não estava só fingindo, gente. Ela passou por procedimentos extremamente dolorosos, invasivos e 100% desnecessários. O cabelo dela era raspado o tempo todo para simular quimioterapia de uma leucemia que ela nunca teve, colocaram uma sonda de alimentação nela. E pior, a mãe passava pomada anestésica na boca dela só para a menina babar durante as consultas. O resultado? Os médicos removeram cirurgicamente as glândulas salivares da Gypsy. E por causa de todos esses tratamentos absurdos e remédios pesados, os dentes dela apodreceram e tiveram que ser arrancados. É de ficar de queixo caído constatar essa falha monumental do sistema de saúde. Uma criança que nasceu perfeitamente saudável foi transformada à força numa paciente crônica e ninguém parou isso. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. A Didi realmente acreditava nas próprias mentiras? Alguns relatórios médicos mostram que a Gypsy nasceu sim com umas coisinhas bem menores, tipo um estrabismo infantil, e anos depois descobriram uma variação cromossômica. Só que a tática da Didi era pegar essas coisinhas reais e transformar em armas. Ela usava isso para construir uma fachada médica impenetrável.
Ela sabia muito bem que estava dando remédios não prescritos para a filha, incluindo tranquilizantes para deixar a menina dócil. Então isso aponta para uma manipulação muito fria e calculada. Na cabeça dela, a linha entre o delírio e a fraude simplesmente não existia. Agora a gente chega no nosso ponto de virada, a fuga digital. Olha só que contraste brutal. Na vida real, pro mundo lá fora, a Gypsy era uma prisioneira infantilizada, a mãe obrigava ela a usar fantasias de princesa, mantinha ela longe de pessoas da mesma idade e até alterou a certidão de nascimento, então a própria Gypsy achava que era muito mais nova do que realmente era. Mas, de madrugada, no escuro do quarto, quando a mãe ia dormir, nascia a adulta digital. A internet virou literalmente a única janela dela para a realidade. Lá, ela criava perfis falsos com nomes tipo Emma Rose, entrava em sites de namoro, em salas de bate-papo, e começava a assumir a própria idade e identidade. Foi bem ali nesse esconderijo virtual que o plano trágico começou a ganhar forma. Se a gente mapear essa linha do tempo, dá pra ver que a transformação dela de prisioneira para conspiradora levou anos. Lá em 2011, ela já tinha tentado fugir numa convenção de ficção científica, mas a mãe conseguiu rastrear e levou ela de volta à força. Em 2012, usando essas identidades secretas online, ela conhece o Nicholas Goldjan. Em 2014, ela não aguentava mais e chegou a desabafar com uma vizinha, a Alia, contando uns pedaços dessa vida dupla. E finalmente, sem ver absolutamente nenhuma outra saída, toda essa dor explodiu no assassinato da mãe em junho de 2015. É o desespero puro de alguém que descobriu que a vida inteira foi uma mentira cirurgicamente arquitetada. E isso nos joga direto no debate moral desse caso. A Gypsy é vítima ou vilã? Vamos colocar as coisas na balança. De um lado, a gente tem o peso inegável da lei. Não foi um acidente, gente, foi premeditado. A Gypsy comprou as passagens para o namorado, arrumou a faca e as luvas para ele, se escondeu no banheiro tapando os ouvidos na hora do crime, fez aqueles posts no Facebook de propósito para o corpo ser achado e fugiu. Mas calma. Do outro lado, a gente tem o puro instinto de sobrevivência no meio de um trauma absurdo. Ela não tinha nem a certidão de nascimento de verdade, viveu como refém a vida inteira, chegou a ser acorrentada na cama por 2 semanas depois daquela tentativa de fuga e estava sendo literalmente envenenada por remédios que não precisava. Então fica a pergunta: onde termina a vítima de cativeiro e onde começa a autora de um assassinato planejado? Essa fala da Gypsy explica muito sobre a paralisia psicológica que ela vivia. De fora, é super fácil a gente pensar, nossa, porque ela simplesmente não levantou daquela cadeira de rodas no meio do shopping e gritou a verdade. Mas o controle que a Didi tinha era coercitivo, era total. A Gypsy não tinha em quem confiar. Na cabeça dela, a polícia e as pessoas jamais iam acreditar nela. Iam preferir acreditar naquela mãe simpática e encantadora. Essa sensação de não ter saída construiu o caminho para ela achar que a violência fatal era a única opção de fuga possível. No fim das contas, a justiça seguiu caminhos bem diferentes para os dois. O Nicholas Goldjan, que tem diagnóstico de autismo e, segundo os advogados, foi manipulado pela Gypsy achando que ia salvar a namorada, pegou prisão perpétua sem direito a condicional. Já a Gypsy se declarou culpada por assassinato em 2º grau e pegou 10 anos. E como a gente viu, em dezembro de 2023, ela foi solta antes do tempo, depois de cumprir a maior parte da pena. E sabe o que é o mais irônico de tudo isso? A Gypsy deu uma declaração dizendo que, mesmo atrás das grades, ela se sentia muito mais livre, numa prisão estadual, do que dividindo o mesmo teto com a própria mãe. Então, a questão crucial, o dilema que fica na nossa cabeça é esse. A história da Gypsy Rose e da Didi deixa a gente completamente sem palavras, mostrando até onde a justiça criminal consegue ir quando bate de frente com um nível de abuso e controle tão extremo e inimaginável. É um lembrete pesado das falhas enormes das instituições que, em teoria, deveriam proteger as pessoas vulneráveis. É uma daquelas histórias reais que a gente vai continuar discutindo por muitos e muitos anos. Fica aí essa provocação moral para a gente refletir. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise de hoje e a gente se vê na próxima.